Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs. Que alegria poder estar aqui com vocês de novo e podermos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos estudando a sua palavra. Bom, estamos completando nesse mês de março um ano de aula fora da nossa sala física. Bom, é bem verdade que a gente sente muita saudade, né? Saudade de estarmos juntos fisicamente, de nos abraçarmos, tomarmos café juntos, da nossa comunhão, dos nossos risos, da contribuição dos irmãos nas aulas através de um comentário, de alguma outra coisa, de um olhar ou até mesmo de um gesto, né? Cremos que Deus está no controle de tudo e que voltaremos a ter tudo isso. Mas somos gratos a Deus também porque continuamos unidos, orando, agradecendo, contribuindo, ajudando, estudando, comemorando. E como diz o Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós continuamos, nós permanecemos e muito em breve vamos poder estar juntos mais uma vez, fisicamente, podemos dizer assim. Mas vamos em frente, vamos em frente. Vamos, antes de tudo, vamos orar, pedindo a Deus a direção dele para a nossa aula de hoje. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez e queremos Te agradecer pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua compaixão para conosco, ó Deus, em que o Senhor tem nos permitido, ó Deus, passarmos por tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, mas mesmo assim, ó Deus, sermos vencedores, alcançarmos, ó Deus, vitória, ó Deus, em muitos momentos. Queremos Te rogar, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, pelos enlutados, pelos que estão passando por tantas situações, ó Deus, que às vezes nós não conseguimos mensurar. Mas cremos, ó Deus, de que Tu és o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, que por isso continua a nos ouvir e a nos atender, não segundo o nosso querer ou a nossa vontade, mas segundo a Tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Nós queremos Te rogar a Tua direção para esta aula e que, como sempre te pedimos aqui, ó Deus, que seja o Teu Espírito Santo a nos falar e não falarmos de nós mesmos, porque cremos de que a Tua palavra, ela é rica, ela é viva e ela é atual. Continua conosco, nós Te rogamos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, né? Vamos lá, vamos seguir. A nossa aula de hoje é a lição de número 9, que tem o título A Fé e a Comunhão Verdadeiras. A nossa lição de hoje está baseada na carta de 1 João, que nós ainda estamos estudando, capítulo 3, do verso 11 ao verso 24, encerrando assim, na verdade, também o capítulo de número 3 desta primeira carta de João. Podemos dizer que estamos vivendo uma experiência incrível, né? Ao estudarmos as cartas de João, esse que foi um dos apóstolos de Jesus. As suas cartas, elas têm assim nos trazido ensinos preciosos. Essa palavra de Deus, ela é viva e é para os dias de hoje também. Isso nos mostra que estudar a palavra de Deus, que é viva, nos vai tornar fortes o suficiente para vivermos dias tão difíceis como temos vivido. Bom, como temos feito em outras aulas, hoje nós vamos ler e estudar verso por verso ou em blocos pequenos. Hoje eu quero dizer que eu estou usando a versão NVI e
sem mais delongas, vamos então ao nosso texto de hoje. Lembrando a você, primeira carta de João, capítulo 3, de 11 a 24. Vamos lá? João vai tratar, na verdade, nesse texto de hoje, mais uma vez de um tema que, digamos, é a sua especialidade. Ele vai tratar do tema amor. Nós já vimos João falar, né, e tratar desse tema em outras ocasiões também. Vamos lá, diz assim o verso de número 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Bom, João inicia essa parte do texto mostrando para os seus leitores, já onde nós somos incluídos, que esse tema ou essa mensagem que eles ouvem é desde o princípio. O amor ao próximo e a Deus acima de tudo é um mandamento antigo que eles já conhecem. Nós podemos afirmar que boa parte da igreja primitiva era formada por judeus convertidos ao cristianismo e que, portanto, conheciam a história da criação e sobre a formação do povo de Israel. Nos textos bíblicos é comum encontrarmos um mesmo tema sendo abordado por mais de uma vez pelo mesmo autor ou por outros autores. Aspectos diferentes, reforços e complementos muitas vezes facilitam o entendimento para quem está lendo ou para quem está estudando de um determinado tema. Aqui, mesmo sendo um tema conhecido, João vê a necessidade de tratar mais uma vez. E João começa aqui repetindo que esse texto não é um mandamento novo. Ele já havia dito isto, ou falado que este mandamento não era novo em outros textos. 1 João 2,7, onde ele nos diz: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Na segunda carta de João, capítulo 1, verso 6, ele vai dizer assim: E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. E ainda vai nos trazer lá aqui, né, na verdade, nessa mesma carta, no capítulo de número 2, verso 24, onde ele diz: Quanto a vocês, cuidem, para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Então nós vamos encontrar que João só está mesmo nesse verso 11 repetindo isto, né, de que este mandamento não é novo. Mas vamos seguindo. Verso de número 12 vai nos dizer o seguinte: Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. João inicia o versículo primeiro se incluindo no texto, né, como quando ele diz: não sejamos como Caim. Ou seja, ninguém está livre de errar ou de acertar, né? Ele aqui fala de alguém que seus leitores conhecem por conhecerem a história da criação e também do povo de Israel. Temos aqui também um alerta e a justificativa, né, vamos dizer assim, para esse alerta. O nosso amor ao próximo não pode ser como o de Caim. O texto de Gênesis, capítulo 4, nos conta um pouco da história desse personagem bíblico. Vamos ver um pouquinho aqui. Gênesis, capítulo 4, a partir do verso de número 1, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz
desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ou a ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Essa é a parte do texto bíblico em que nos conta um pouco sobre a história de Caim e Abel. Bom, Caim era o primeiro filho de Adão e Eva e, segundo o texto nos indica, foi criado e ensinado da mesma forma que Abel. Foi criado e ensinado da mesma maneira. Ele entendia e ele conhecia tudo aquilo que até então era relativo a Deus, ao amor a Deus, à submissão a Deus. Ele conhecia tudo isso, assim como Abel também conhecia. Ainda, segundo o texto, ambos trazem oferta ao Senhor, sendo a de Abel aceita e a de Caim rejeitada, o que deixa Caim com o rosto transtornado, segundo o texto. Podemos observar que o sentimento ruim que toma conta do coração de Caim não é o caso de um evento que teve, né? Tipo uma festa de família, uma reunião de trabalho ou outra coisa. Mas o seu rosto fica transtornado num momento de culto, de oferta ao Senhor. Caim vem e traz a sua oferta sem amor, sem compromisso, sem um coração sincero. E o fato de Deus não aceitá-lo e a sua oferta geram em Caim uma raiva, uma inveja do culto, da adoração e da oferta do seu irmão. Não é? E isso em todos os sentidos. A gente vai ver que se fosse num momento em que eu senti inveja do meu irmão porque ele conseguiu comprar uma roupa mais bonita. Eu senti inveja do meu irmão porque papai fez carinho nele e não fez carinho em mim. Eu senti raiva do meu irmão porque ele quebrou alguma coisa minha. Mas não, o ódio, a raiva de Caim, ela se dá em relação ao culto, à oferta. É isso que talvez, não sei se a gente pode usar esse termo aqui, mas o mais triste. E nós podemos afirmar que nos dias de hoje ainda vemos muitos com a mesma atitude de Caim, oferecendo e ofertando de qualquer maneira, de qualquer forma. E pior ainda, pessoas que sentem inveja de como você adora, de como você se oferta ao Senhor. Pessoas que sentem nossa, a adoração dele é melhor do que a minha. O louvor dele parece que ultrapassa o teto, enquanto que talvez a minha adoração, a minha oração, talvez o meu louvor e quem sabe a minha oferta também não tem tido valor nenhum. E aí as pessoas sentem então essa inveja
e deixam brotar esses sentimentos ruins. Mas existe saída. Olha o que Deus diz a Caim: se você fizer o bem, não será aceito. Se você fizer o bem, não será aceito. Ou seja, Deus está dizendo de que o que Caim estava fazendo não era bom, não era suficiente, não era de coração. E aí Deus ainda continua dizendo a ele: mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, existe uma saída. Você pode dominar esse desejo, essa raiva, esse ódio, esse sentimento ruim. Você pode dominá-lo. Você pode vencê-lo. E você pode fazer uma nova oferta, e você pode prestar um novo culto, só que com sinceridade, com o coração aberto. E isso, se você fizer, com certeza será aceito. E aí a gente pode afirmar que Caim podia fazer diferente ainda. Ele podia dominar esse sentimento ruim. Mas o que ele faz? Caim transfere para o seu irmão toda a culpa por Deus não aceitar a sua oferta. E pensa que ao matar o seu irmão resolveria o seu problema. Bom, se eu me livrar dele, né, vai acabar o problema, porque aí não vai ter mais ele, e aí qualquer oferta que eu trouxer, ou qualquer forma de culto que eu prestar a Deus, como só terei eu para poder fazer isso, não vai ter mais meu irmão para poder fazer uma espécie de concorrência, então não vai ter problema nenhum, Deus vai então aceitar. Talvez, e a gente vê isso ainda, né, nos dias de hoje, pessoas que tentam de alguma maneira, com uma crítica, com uma reclamação, com alguma outra coisa, meio que tirar a outra pessoa de cena para que ele possa ser visto, para que as suas obras, a sua oferta, a sua adoração possa aparecer, quando na verdade nós precisamos de sermos humildes e reconhecermos de que nada nós somos e de que nada nós temos. Bom, João nos diz que Caim matou Abel porque suas obras eram más, enquanto as obras de Abel eram justas. Foram o bem e a justiça praticados por Abel que motivaram o ato de Caim, que no seu coração deixou brotar e crescer um sentimento tão ruim que gerou um crime. Suas palavras e suas atitudes demonstravam total falta de amor, desse amor fraternal. João então nos diz que devemos cultivar este amor verdadeiro. Devemos cultivar este amor. Por vezes nos deixamos contaminar e, assim como Caim, acabamos praticando o mal. Por inveja, orgulho, ódio, ciúme e outros sentimentos ruins, ferimos ou às vezes até matamos, não de forma literal, mas através de palavras duras, palavras de rancor, palavras de ódio, ou até mesmo algumas ações pequenas que sejam, tramando às vezes alguma coisa para prejudicar o nosso irmão, para prejudicar o nosso próximo. Fazemos isso às vezes porque sentimos inveja do nosso irmão, e sentimos inveja, sentimos raiva pela sua oferta, pelo seu culto, pela sua adoração, coisa que não podemos e nem devemos fazer. Precisamos estar atentos e ligados no Senhor para que isso não aconteça. Não podemos alimentar esses sentimentos ruins, mas se acontecer, devemos nos corrigir e pedirmos perdão a Deus, e a quem nós também ferimos, e ainda, e mais importante, mudarmos, né? Porque só o arrependimento, o pedido de perdão não justifica.
Tanto que Deus diz a Caim assim: se você fizer o bem, não será aceito? Ou seja, você precisa se arrepender quando pratica alguma coisa ruim, mas também precisa agora fazer o que é o certo e deixar de fazer o que é o errado. Mas vamos a seguir, vamos adiante. Verso de número 13, João nos diz o seguinte: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Assim como Caim, deixou que o ódio pelo seu irmão o dominasse e por isso ele foi capaz de matá-lo, assim também o mundo nos odeia por seguirmos a palavra de Deus, por praticarmos o bem, por sermos justos, fiéis. Se fôssemos iguais ao mundo, nas nossas ações, nas nossas palavras, seríamos amados por ele. Portanto, o ódio do mundo por nós é consequência da nossa justiça, da nossa sincera adoração ao Senhor e do nosso amor não pelo pecado, mas pelo pecador, não é? E isso não nos deve causar espanto, é o que João está nos dizendo e nos afirmando então lá no verso de número 13. E João vai confirmar isso de uma forma bem clara nos versos 14, 15 e 16, onde ele nos diz, por exemplo, no verso de número 14: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Podemos dizer então, queridos, de que o amor ao próximo gera vida em nós. Vamos então, verso 15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Podemos também dizer que aqui no verso 15 a gente consegue entender de que a falta de amor ou o ódio vai gerar a morte. Sim, vai gerar a morte. Verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus é o nosso exemplo maior de amor. Por amor, ele se entregou por cada um de nós. Foi o amor pelas pessoas, por nós, por mim, por você, que motivou, não é? Podemos dizer assim, que fez com que Jesus pudesse então se doar, pudesse se entregar. E por amor devemos nos doar ao nosso próximo e praticarmos o bem através também deste amor. Obviamente que nós não vamos nos entregar numa cruz, nós não vamos doar a nossa vida nesse sentido, literal, mas podemos nos doar de outras maneiras, de outras formas, não é? E praticarmos o bem através então desse amor. Então devemos entender que o amor ao próximo gera vida em nós, que o ódio vai gerar a morte e que por amor devemos nos doar ao nosso próximo e praticarmos o bem através deste amor. O amor que vem do próprio Deus. Bom, vamos lá. Seguindo, nós temos o seguinte: devemos nos compadecer e ajudar o nosso próximo. Se temos condição para isso, claro. Mas se não o fazemos, tendo condição de nos compadecer e de ajudarmos o nosso próximo, mas não fizermos, o amor de Deus não está em nós. É importante aqui nós abrirmos um parênteses e ressaltar também que muitos são os que fazem o bem somente para se aparecerem, ou mesmo achando que suas boas ações, sem amor e sem arrependimento de pecado, podem o levar a uma vida melhor ou ainda a uma vida eterna. Ou pensarem ainda que essas boas ações podem justificar os seus pecados ou os seus erros, Existem também, dentro desse parêntese ainda que nós abrimos, muitos que se aproveitam da compaixão e do amor do próximo
para tirarem proveito em favor deles mesmos, né? Acham que, ai, poxa, tá vendo? Aquele ali é crente, ele ama todo mundo. Ai, é bobinho, né? Se eu pedir alguma coisa a ele, se eu falar com ele sobre alguma coisa, ele vai levar de boa. Aí ele não esquenta a cabeça, não. Ele é uma pessoa amorosa, né? Então, os preceitos, os mandamentos, né, que ele segue, dizem que ele tem que amar e ajudar o próximo. Então, não tem problema nenhum, né? Então, ficam tentando tirar proveito, né, disso. E por isso, então, João vai nos dizer no verso de número 17, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O nosso amor se revela, na verdade, nas nossas ações. Bom, chegamos ao verso de número 18. Quero dizer aqui que, em particular, tenho um apreço, né, muito grande por esse versículo. E acho que ele fala muito ao meu coração, muito mesmo. Diz o seguinte, verso 18: Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ações e em verdade. O amor, na verdade, ele não é um discurso de teoria, né? Mas é ação, é prática, é verdade. O amor não é o que nós falamos, mas o que sentimos e demonstramos através das nossas ações e da nossa sinceridade de coração com verdade. Muitos são os que discursam, falam frases bonitas, frases de efeito, mas as suas ações, na verdade, não demonstram isso, né? As suas ações não comprovam isso. Então, as suas palavras não passam de palavras lançadas ao vento, né? João diz que nós não devemos amar de palavra e nem de boca, mas de ação. E aí, quando alguém diz assim, poxa, aquela pessoa ali é maravilhosa, aquela pessoa é boa, você vê o amor naquela pessoa. Quando alguém diz isso, e às vezes nunca nem ouviu uma palavra sequer, mas viu que aquele sentimento existe justamente por causa da ação, não é, daquela pessoa. Bom, vamos lá. Versos 19, 20 e 21. Nós temos João, então, nos dizendo que o nosso coração é o que a gente pode dizer assim, é o termômetro que nos mostra se o amor que estamos vivendo ou vivenciando é realmente o amor de Deus ou não. Sabe quando a gente diz assim, meu coração está em paz em relação a isso? Nós estamos afirmando que o nosso coração não está nos condenando em relação a uma determinada situação. O nosso coração está nos dizendo de que a ação ou que a palavra que nós usamos, que nós fizemos, que nós como nós agimos, né, ou como nós falamos, foi algo correto, algo bom, algo de Deus, podemos dizer assim. E por isso, então, o nosso coração não nos condena. A Bíblia ainda vai nos dizer, e isso é uma coisa linda, lá no Salmo 139, versículos 23 e 24, o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sim, o Senhor conhece o nosso coração, assim como conhecia o coração de Caim e o de Abel também. Portanto, Ele sabe da nossa sinceridade ou da falta da nossa sinceridade. Isso vai nos trazer, então, à memória que
Deus conhece o nosso intento, o nosso desejo, o nosso coração. Quando nós nos preparamos, né, para cultuarmos a Deus, ou mesmo para trazer uma oferta ao Senhor, antes disto, nesse momento ainda de preparo, nesse momento em que nós estamos separando a nossa oferta, nesse momento em que nós estamos nos preparando para cultuarmos a Deus, Deus já sabe. E ali ele já começa a aceitar ou não esta nossa oferta ou essa nossa adoração. Ele já conhece, ele já sabe. O nosso coração, ele já está demonstrando isso, não é? O nosso intento, o nosso desejo. Sim, porque às vezes nós fazemos as coisas para Deus principalmente, achando que para Deus nós podemos fazer de qualquer maneira. Não, Deus não quer isto. Deus quer sinceridade do nosso coração. Ele quer sinceridade do nosso coração. Bom, vamos ver que eu diria para você que é isso que nós temos aqui então, né, no verso 19, 20 e 21. Vamos lê-los. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Podemos confiar, sim, de que Deus entende, Deus está aceitando, porque Ele sabe a sinceridade ou não do nosso coração. Nos 3 últimos versículos, né? Nos 3 últimos versículos, versículos 22, 23 e 24, nós temos o apóstolo João nos trazendo de que Deus responde as nossas orações, os nossos pedidos, mas que independentemente dele nos atender, porque ele nos atende pelo seu amor e pelas suas misericórdias, precisamos obedecê-lo e buscarmos fazer a sua vontade. Crermos em Jesus e amarmos ao nosso próximo, porque isso são os seus mandamentos, né? São os seus mandamentos. Vamos ver aqui então como está escrito, 22, 23 e 24. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Bom, para fecharmos, queridos, nós podemos concluir dizendo que o mandamento do amor não é algo novo. Portanto, nós já o conhecemos. Podemos ainda dizer de que Deus é amor e que o amor vem de Deus. A nossa adoração e as nossas ofertas a Deus devem ser por amor e com amor. Se nós errarmos, assim como Caim errou, podemos nos arrepender e mudarmos as nossas atitudes. É isso que Deus espera de nós. As nossas ações, elas vão demonstrar o nosso sentimento, o nosso amor ou ainda a falta dele. Deus conhece-nos e nós precisamos obedecê-lo. Ele também nos responde às nossas orações, às nossas petições. E ainda podemos dizer que se o obedecemos, estamos nele e ele em nós, através do seu Santo Espírito. João nos trouxe hoje um exemplo
de como podemos ofertar e cultuar a Deus e Deus aceitar, e como, não fazendo isso, não fazendo dessa forma, podemos dar vazão e podemos permitir que um sentimento muito ruim possa nascer em nós e trazer consequências irreparáveis até às vezes. Então João está tão somente num resumo de tudo, dizendo para nós o seguinte: ame com sinceridade e haja com sinceridade. Seja no momento de culto, no momento de oferta, seja na sua vida pessoal, na sua vida secular, né, no seu trabalho, na sua família, no meio da sua vizinhança, onde você estuda. Haja com amor. Procure fazer tudo com amor, com sinceridade, com coração limpo, com coração aberto, com coração puro. Porque é isso que o nosso Deus espera de nós. E aí, repetindo, se nós obedecermos a Deus, estamos nele e ele em nós, através do seu Santo Espírito que ele nos deixou. Amém? Bom, assim a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que você possa ter ouvido e aprendido com um coração muito sincero a Deus, porque Ele conhece os nossos corações. Até então o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Deus a todos abençoe, um grande abraço em cada um de vocês, ainda que um abraço virtual, e continuemos a glorificar e a exaltar o nosso Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor e toda a glória. Amém? Não deixe, por favor, de sinalizar que você ouviu a aula, que você